Boa noite. Apesar de ser feriado, aqui estamos porque o Senhor nos chamou. E se os jovens estão lá no Cambori, no frio desse, nós não poderíamos ficar de fora, não é mesmo? O tema de hoje é falar sobre a introdução do sermão, e a professora Thelma vai trazer dicas de preparo espiritual e desenvolvimento para que possamos ter uma semana de evangelismo com êxito. E eu desejo desde já que, pela palavra do Senhor, você possa se sentir capaz de levar a palavra de Deus aonde quer que Ele te mandar. Vamos então orar? Querido Deus, nós te agradecemos por suas bênçãos, por tua graça, pela tua proteção. E nesta noite estamos aqui porque desejamos aprender mais de como falar, como nos desenvolver para levar a sua mensagem com sabedoria e com poder e êxito para a honra e glória do seu nome. Esteja com a Marcileide nessa primeira parte, esteja com a professora Thelma, que estará trazendo para a gente dicas abençoadas, trazendo para nós esse momento espiritual de como nos preparar para a missão, aquela que o Senhor trouxe e preparou para cada uma de nós. O Senhor que sabe do nosso interior, da nossa capacidade, que possamos nos sentir, ó Pai, chamadas por Ti, para a honra e glória do Seu nome, para aquilo que o Senhor nos ordenar. Nós desejamos, ó Pai, por isso estamos nos capacitando, mas a partir de agora precisamos da presença do Espírito Santo em nossa vida. Por isso entregamos a nossa vida em Tuas mãos, certo de que através do Seu sangue somos remidos por Ti, e desde já queremos levar essas boas novas às outras pessoas também. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. Amada, agora é com você. Obrigada. Boa noite, mulheres lindas, valorosas. A Bíblia diz assim, ó, mulher virtuosa, quem achará? Eu achei. Temos 30 mulheres virtuosas aqui essa noite. Parabéns para você. Ah, Maria de Fátima, vai sair. Não sai não, Maria. Fica aqui com a gente. Não precisa do áudio, né? Ou não está ouvindo a gente, será? Mas parabéns para você que está hoje aqui, nesta quinta-feira, um feriado, e se prontificou a vir aprender um pouco mais, né? Eu e a Lenice, a gente tem alguma coisa em comum. A gente acredita no potencial dessas mulheres, né, Lenice? Ô, mulherada inteligente, mulherada que faz as coisas acontecerem. Por isso que a gente está dispondo para vocês esse curso. E eu digo assim, ó, chegou a nossa vez. Às vezes a gente fala assim, ó, só os homens, quando será a nossa vez? Chegou a nossa vez de dar o nosso melhor para a honra e glória do nosso Deus, tá bom? Nós já falamos algumas coisas muito importantes, do tipo, o que é hermenêutica, que o significado é a arte de pregar. Já falamos também sobre os 3 tipos de sermões, que foi o desafio que nós pedimos para vocês. E tem uma triste notícia, se você não enviou, né, Lenice, até o final do programa também não envia mais, porque nós vamos lançar outros desafios, tá bom? Já lançamos um aí para o final, de 2 mulheres corajosas, que monte o seu sermão e pregue para nós, no último dia aqui da nossa programação, ó, tá lançado aí, vai ter brinde, vai ter presentes, etc. Mas nós falamos sobre os 3 tipos que são temático, textual e expositivos. Também colocamos para vocês, nas aulas anteriores, sobre a diferença entre título e tema, e também a procura ou a busca do versículo que você quer trabalhar naquele sermão, tá bom? Então, veja bem, para nós vai ser muito prático, é o que eu amo nesta igreja. Ela já nos dá muita coisa pronta, ela treina a gente, ela capacita a gente. E Deus fala que muitos são, né, os escolhidos, porém são poucos que irão aceitar. E nós estamos à frente de aceitar esse desafio, porque Deus pode todas as coisas. E olha que bacana, a Helenice já mandou para nós o sermão daqueles 7 dias da semana do evangelismo.
Então, o primeiro deles tem como título Jesus, meu restaurador. Então, se você já pega aí esse sermão, nós temos quase que 1 mês e 5 dias para chegar à semana do evangelismo. Já vai lendo ele, já vai vendo qual título, já vai vendo qual versículo básico que está envolvido nele, já lê ele, mentaliza ele, para que no dia lá você está bem tranquila, bem conhecedora do assunto. E então, falamos também, recapitulando novamente, hermenêutica, arte de pregar. 3 tipos, textual, né, temático e expositivo. Diferença entre título e tema, e hoje nós vamos entrar sobre a introdução. E falar sobre a introdução é muito tranquilo, é muito fácil, e você vai ver que não tem grandes segredos, e depois disso a gente vai entrar com várias dicas que nós prometemos ao longo desse curso. Você está vendo, Helenice? O slide? Tá? Então, tá bom. Só que ele não está assim aberto 100%. Ele está Não. fora do seu computador. E agora? No PowerPointzinho aí do lado, embaixo. Aqui? Vou fazer por aqui. Melhorou? Ainda não, está aparecendo os seus slides do lado. Do lado? Uai. Dá 2 cliques em cima dele, vamos ver se ele melhora. Não dá. Bem embaixo com o seu... Não, isso, desce um pouquinho. Aí, aperta aí. Não vai, né? 2 cliques, deu? Aí vai para o próximo. Não, ele tem que abrir a tela cheia nesse lugar. No seu rodapé do lado direito, tem um PowerPoint. Isso, desce mais um pouquinho. Aí não. Bem mais para cá. Mais. Aí. Clica em cima. Volta. Clica em cima. 2. E agora? Foi? Não foi. Não está indo. Isso, aperta. Não, aí só aumentou o tamanho. Não adianta. Não é aqui. É aí mesmo. Tira e põe de novo. Certo. Enquanto isso, eu estou enviando para vocês o material do evangelismo, tá? Lembrando, dia 28 de manhã é dia da mulher missionária e dia 29 começa o evangelismo. Quem quiser começar dia 28 à noite, pode fazer também, ok? Tem material e conteúdo para isso já à disposição. Não está dando certo, Marcelete. Calma, não deu ainda? Não, você vai ter que trabalhar desse jeito que está aí. Você não viu nada? Entra, mas não aparece ele em tela cheia. Sim. Ele como se fosse o seu computador inteiro. E agora? Abre no seu computador primeiro, depois você... Calma aí, tá tudo preto. Tá vindo? Não sei. Tá vindo? Não. Nada aqui. Nada? Nada. Oh, meu Deus. Eu consigo ver aqui, que estranho, né? Tá, de novo, vai dar certo. Vamos ver. Então, vamos trabalhar assim, Marcelete. Assim você tá vendo? Tô, mas ele pequeno, não a tela completa. Não tá aceitando grande, né? E agora? Opa! Ó, é para abrir. Não, filho. Não? Então, era para abrir, mas fica a tela toda azul. Ai, que estranho. Que pena, aqui tá dando certo. Verônica, é alguma coisa comigo aqui? Se pudesse me ajudar? Não, né? Não sei se eu tenho que habilitar alguma coisa, desabilitar painel. Não, tá habilitado, aí é com você mesmo. Mas por que será que não está vendo? Eu estou vendo a tela cheia aqui, está toda amarela em volta, mas eu consigo ver. Que pena. Deixa ele no formato menor e tudo bem. Vamos ver agora. Sim ou não? Opa, Agora foi. Boa, graças a Deus. Vamos lá, então. E então, nós estamos aqui para falar sobre a introdução. Ai, que legal. Aí. O que é a introdução?
Você sabe que quando a gente for falar sobre a introdução, nós simplesmente já teremos dado as boas-vindas, a boa noite, boa tarde, bom dia, né, no sábado de manhã. Você talvez já se apresentou para a turma toda, não é? E aí, então, você vai dar a introdução. Existem alguns momentos e situações também que a gente pode visualizar aqui. Na introdução, você já pode ter lido o seu versículo, né? Ou pode ter falado o título do seu sermão, certo? Já falou ali, Isaías 6, versículo 9, por exemplo, já falou sobre o tema que é o chamado, por exemplo, enfim, e agora vamos dar a introdução. Existe uma outra situação que eu quero colocar para você. Na introdução, existem pessoas que já querem e gostam de começar com uma ilustração. Professora, pode? Claro que pode. Você quem vai ser o condutor do seu sermão. Muito cuidado, por exemplo, para não encher de ilustração. Né? Então, por exemplo, ilustração no começo, ilustração no final, de repente foge um pouco do foco principal do sermão. Mas a introdução você vai ter que dar depois que você já cumprimentou o público, já deu as boas-vindas, é um prazer estar aqui. Então, vamos lá. Qual que é a situação da introdução? É o momento em que a pregadora deve convencer os ouvintes de que aquele tema que você escolheu, né, a ser abordado é relevante e que vale a pena ouvir, né, e ficar atento a esse sermão até o final, tá? Na verdade, a introdução é a chamativa, é a preparação para aquilo que virá no decorrer do seu sermão. Portanto, é muito bacana que você use a criatividade. É fundamental, porque ela vai dar o estralo, né, ali no olhar das pessoas, no ouvido das pessoas, para que elas possam continuar e querer assistir o seu sermão. Pode-se utilizar fatos do cotidiano, pode ser uma parábola, tudo isso na introdução. Ditos populares, né, acontecimentos populares, como, por exemplo, guerras, coisas que você vivenciou aí no seu dia a dia, no seu trabalho, que tem tudo a ver com o sermão. Pode ser um hino, né? Eu coloquei canções que te chamam a atenção. Pode ser uma história, enfim, outras formas literárias, desde que sejam facilitadoras na compreensão do tema. Então, ele não pode fugir àquilo que você escolheu como tema, tá bom? Admitir alguém aqui, estou como co-host de tudo, só que não está... Ah, foi. Bom, começar a introdução bem é provocar o interesse e despertar a atenção. Isso vai aproximar o ouvinte do sermão e dar a ele uma noção ou uma explicação do que vai ser falado e prender-lhes a atenção e interesse para aquilo que vai ser falado. Alguns objetivos da introdução, de uma boa introdução. Conquistar a boa vontade dos ouvintes, despertar interesses pela pregação, romper com toda a resistência daquele auditório, né? Então, alguma coisa chamativa que vai prender a atenção deles. Característica de uma boa introdução, por exemplo, sempre comece fazendo algo vocativo, né? Por exemplo, bom dia, feliz sábado, senhoras, senhores, queridos irmãos, né? Eu gosto de começar sempre assim, ó, a graça do Senhor Jesus esteja em cada coração, amém? E aí eu já estou entrando no começo da introdução e do sermão, né? Deve ser breve, deve ser interessante e deve ser objetivo. Olha que bacana. Deve durar, no máximo, 10% da sua apresentação como um todo. Então, por exemplo, se o seu sermão for de 20 minutos, que esse é o nosso desafio para quem prega, sabe o que eu estou falando. Você vai na igreja, e dependendo da igreja, você tem 30 minutos, dependendo, você tem um pouco mais que 30 minutos, já cheguei a 20 minutos, acho que a Helenice também, já chegamos a 15 minutos, mas vamos supor que te deram ali, você olhou no relógio, você tem 20 minutos é um todo.
Como você vai ter 10% para a introdução, então você vai ter 2 minutos para dar essa chamativa da introdução para que desperte o interesse das demais pessoas, tá bom? Então, é muito bacana a gente, no momento que estiver elaborando o seu sermão ou lendo o seu sermão que você recebeu, né? Geralmente, por exemplo, Quarta do Poder, eu estou amando, porque ele tem a introdução, ele tem o desenvolvimento direitinho, subdividido, e tem a conclusão, e tem ilustração. Então, está prontinho, mas saiba que para a introdução, 10% dele como um todo, né? O que é dito na introdução precisa ter relação, isso é fato, né? Com aquilo que você vai pregar, tá? Deve ser bem preparado. Para isso, é a dica que eu acabei de dar. Eu já recebi, né, os sermões da semana toda, então você vai precisar ser curiosa, abra esse sermão, tire xérico, se necessário fosse, é assim que você gosta, familiarize-se com esse sermão, se ele vier pronto. Se não vier pronto, nós já passamos pelaquela parte de qual é o sermão que você escolheu, temático, textual, expositivo, que é o mais abrangente. Então, foco nessa preparação, tá? Deve ser apropriado, com conexão com o sermão, deve captar a atenção dos ouvintes, deve insinuar o texto do sermão, né? Ou seja, o texto bíblico do sermão deve estar ali em conexão, deve ser modesto, curto e breve, tá? Mais algumas coisas que precisa ter uma introdução. Sempre deve anunciar o tema. Então, qual que é o tema? Por exemplo, sobre oração? Então, na sua introdução, você já pode começar dizendo que a oração tem uma importância muito grande na nossa vida. Deus, por exemplo, Deus fala com a gente através da sua palavra e nós podemos falar com o Senhor através da oração. Pronto, né? E o nosso tema, nosso título é oração e a nossa passagem principal desta noite é sobre isso. Coincidentemente, ontem o irmão da nossa igreja pregou sobre a oração, tá? Bom, deve entrar diretamente no tema, sem anunciá-lo, ou pode anunciá-lo, não tem problema nenhum. Orienta o corpo ou o desenvolvimento desse sermão. Não ficar olhando para cima, para os lados, mas foque no público, né? Olhe para o lado, mas sempre com foco para o público. Evitar pedir desculpa, sabe? Todo momento, né? Uma vez eu assisti um sermão que metade do sermão ele pedia desculpa de alguma coisa. Não, né? A não ser que você errou, assim, grandemente, né? E eu falei, desculpa, né? A passagem, aí tudo bem, mas não se desculpe, não use de sensacionalismo, isso gera o seu eu, né? Algum humor exagerado, que às vezes até sai sem graça, né? Uma longa introdução, a gente não vai entender se você já está dentro do sermão, se você está apenas introduzindo. Tem gente que se demora tanto na introdução que quando vai falar agora, vamos começar o sermão, já passou um montão de tempo que a gente achava que já estava dentro do sermão, né? Bom, cuide de aplicar o tema logo na introdução do sermão. Então, são dicas importantes para a gente vivenciar aí a nossa introdução. Você viu que não tem segredo, é simples, é fácil, é do seu jeitinho, né? O momento que você achar melhor, como você achar melhor, né? E isso está dentro de como preparar sermões, qualquer um que você pegar, né? Essa introdução é o começar do zero, mas isso começar do zero, gente, quer dizer assim, ó, você já preparou ele todo no seu particular, no seu cantinho. É o começar do zero para o público, né? Você pode fazer um esboço. Existem pessoas que, em vez de colocar e falar sobre preparar sermões, fala-se preparar esboço de um sermão, tá? Eu prefiro sermão, e às vezes do sermão eu faço um esboçozinho pequenininho, porque se não tiver tempo do plano A, a gente vai para o plano B. E tudo isso a gente vai ver aqui rapidinho, dicas de ouro, e qual o tempo ideal para a pregação, tá?
Bom, começando do zero, as melhores ideias vêm do cotidiano. Então, quando a gente fez esse programa aqui na Paulista Sul, a gente teve a presença lá do queridíssimo pastor Odailson Fonseca. Que coisa linda, né? Igual a gente tem, depois que eu falo, alguém de ponta, assim, de poder da palavra, fala também. E ao ele falar, gente, caiu como uma luva. O que que ele falou? Ele falou exatamente assim, ó: seja você, faça do seu jeito. Então, por exemplo, não adianta, eu não sei quem, vamos pôr a Helenice, uma pregadora aí que você admira, aqui na Paulista Sul temos a Eunice, a Silvia Mello, tem a doutora Damares, que é também excelente. Elas têm o jeitinho delas, e elas vão fazer do jeito delas. Você não vai conseguir fazer do jeito delas e nem imitar elas. Então, é muito importante que você tenha em mente que você vai fazer do seu jeitinho e que você precisa da aprovação de Deus. E aí eu digo que enquanto a gente estiver preocupado com o que o mundo vai achar, a gente não faz. Mas quando a gente estiver preocupado com a aprovação de Deus e perguntar para Deus: Senhor, tá bom para o Senhor? É isso que eu devo falar? E pede a presença do Espírito Santo, gente, vai dar super certo, tá bom? Então, começando do zero, as melhores ideias vêm do cotidiano, os melhores sermões vêm de leituras, principalmente da palavra de Deus. Surgiu uma ideia de sermão, anota, para você não esquecer. A gente que tem o celular, bloquinho de notas, anota lá. Ou então, num cantinho assim, na minha última folha da Bíblia, tem um monte de anotaçõezinho, porque a gente esquece, as palavras voam, e a gente esquece. Mas se está anotado, tudo bem. A mensagem deve ter impressionado primeiro a você. O sermão, gente, precisa servir primeiro para você, para depois você levar para as outras pessoas, tá? E aí despertar o desejo de compartilhar com os outros. Encontre na Bíblia respaldo para a sua ideia, para o seu texto, para o seu versículo, para a biografia, enfim. E, precisando, temos fortemente aí os livros de Ellen White para nos ajudar com os seus pensamentos, né? Dica de ouro: pesquisar a palavra mais importante, principalmente se não conhecer o significado, vá até o dicionário, defina e leve essa definição ao seu público. Se precisar, procure dados estatísticos, por exemplo, pandemia. Pandemia é forte, da gente saber que, infelizmente, morreram mais de 660 mil pessoas, né? Então, procure esses dados, é interessante levar isso para o público, né? Em se tratando de contrastes e extremos, cuidado com o equilíbrio aí, né? Não exagere demais. Encaixe experiências, ilustrações, né? Que a gente vai falar nas aulas seguintes. Encontre notícias atuais que se relacionem com o seu tema, entendeu? Então, por exemplo, se quer encaixar a guerra da Ucrânia no seu tema, tudo bem, se der, ótimo, se não der, encaixe outra coisa que tenha a ver com o seu tema, tá? Tem algo que possa ser usado para ilustrar visualmente? Olha, fica muito rico também. Um videozinho que cai direitinho de 2 minutinhos, se possível, se necessário for, né? Alguma coisa visual, é muito importante. Faça o esboço, então escreva. Eu falei para vocês uma das vezes que uma vez eu digitando sermão, orando, meditando, vendo aqui na Bíblia, Ellen White deu 3 páginas. Você não vai conseguir pregar 3 páginas, né? Mas faz o esboço de tudo isso, deixa as 3 páginas ali, mas condensa, que fica mais fácil, desde que tenha a introdução, o desenvolvimento, que é nossa próxima aula, a conclusão e o apelo, tá? Qual o tempo que deve durar uma pregação? Bom, vai depender da igreja, né? Já preguei a 15 minutos, já preguei a 40 minutos. Então, vai depender, mas de 20 a 30 a 40 minutos seria o ideal e 30 minutos é perfeito, tá? Tempo das partes. Introdução, nós já comentamos agora, pouco, 20%. Desenvolvimento e argumentação,
30%. E então, conclusão e apelo, 10% do seu sermão, né? É bacana você ter essa ideia. Por exemplo, 30 minutos. A introdução, 20%, em 6 minutos, 5, 6 minutos, você já deu a introdução. O desenvolvimento, né, as estruturas ali, a argumentação, em 21 minutos você conseguiu dar o recadinho. E conclusão e apelo, 3 minutinhos. Deu aí o total dos seus 30 minutos. O poder da palavra, palavras bondosas, joviais, animadoras, demonstrar-se-ão mais eficazes do que os melhores remédios, já desde a introdução. Palavras bondosas, palavras animadoras, vai falar da volta de Jesus. Eu gosto de dar esse exemplo, eu acho que eu já dei uma vez. Vai falar da volta de Jesus, e aí você fala assim, Jesus vai voltar. Gente, como assim, né? E que Jesus vai voltar, e isso é maravilhoso, né? Todos esses males, todas as nossas dores vão acabar, porque o Rei dos Reis vai voltar. Então, a igreja está sedenta de palavras, mas palavras animadoras que despertam eles. E isso a gente pode começar a partir da introdução, tá bom? Ellen G. White já diz isso na sua palavra. Check-in ou checklist do pregador ou da pregadora, né? Antes daquele poderoso sermão. Algumas perguntas que você precisa fazer. É baseado na Bíblia? Olha, tem que ser. Exalta a pessoa de Jesus Cristo, o nosso Salvador, ou a divindade, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Vai ao encontro da necessidade das pessoas, lembrando que precisa servir primeiro para mim. O tema, o assunto é relevante, é importante, todos são, né? Não tem como, né? O sermão está bem dividido, começo, meio e fim. E fatos contidos dentro do seu sermão está correto? Datas, nomes, lugares, a mensagem é real na sua vida. Não pode haver situações de dicotomia entre o que você diz e o que você faz. Gente, isso é fato. As pessoas querem saber se aquilo que você fala, você faz, não é? Então, tem que ser condigente com o que você fala, né? Essa mensagem merece ser pregada? As pessoas merecem ouvir esse sermão? Então, esse sermão vai ser pregado na plenitude do Espírito Santo? Então, são coisas básicas que precisam ser levadas em consideração. Comece o seu sermão lendo o texto bíblico. No momento da introdução, você deve cativar o ouvinte. Você pode começar contando um fundo histórico, mostrando quão é importante aquele tema que vai ser falado. Tome cuidado com o tamanho da introdução. Não tente impressionar com palavras difíceis na introdução, né? Se por um acaso houver, dê o significado dela. Não fique falando sobre você na introdução direto, com coisas que não tenham importância. Mas se tiver importância, fale de você, seja um testemunho para a igreja, não tem problema, né? Só cuidado com elevar muito o seu eu. Desenvolva o seu estilo de pregar, e você tem o seu estilo, e ele é seu, Deus que te deu e ninguém tira, isso é ótimo. Não repetir o mesmo assunto a toda hora, tá? E quanto ao comportamento, que a gente tem o quê? 3 minutinhos para terminarmos. Temos a relevância. Escolha as roupas adequadas, cuidado com o vocabulário, né? Palavras, erros, né? Seus xistes aí repetitivo. Seja modesto, então evite roupas, acessórios e comportamentos extravagantes. Educação, seja educado, né? Cuidado com palavras ou frases de baixo calão. A gente não vai usar isso, fica tranquilo, não usamos. Verbalização, uma boa leitura, tenha calma, né? O sermão não acaba enquanto você não terminar. Uma boa dicção, entonação da voz, né? Conter os seus cacuete, quando a gente fica, até acabei de falar, né? Muito né. Eu tenho esse problema, eu me policio, mas é mais forte que nós, né?
E boa postura. Cuidado com a movimentação, movimente-se moderadamente, olhe para todos, sorria, demonstre que você está feliz de estar ali fazendo aquilo, estando adorando a Deus em conjunto com a sua congregação, tá? Alguns tipos de ouvintes, temos desde crianças, adolescentes, estudantes, doutores, jovens, adultos, esposas frustradas, viúvas, dona de casa, gente aflita, deprimidas, desanimadas, solitárias. Temos os orgulhosos, indiferentes. Olha, temos tudo isso e muito mais. Então, a gente tem que lembrar que essas pessoas estão ali porque são carentes de Deus e querem a sua salvação. É só isso que você tem que falar, tá? Você pode encontrar todo tipo de ouvinte, mas todos eles estão ali te assistindo porque estão em busca da salvação. É só isso que você tem que ter em mente, e é isso que você precisa passar para eles. Se possível, termine o sermão, que a gente vai falar na conclusão lá no final, levando esse povo para o céu, que é isso que eles querem, tá bom? Então, a gente já falou sobre os 3 tipos de sermão: tema, título, texto, e acabamos de passar as ideias centrais sobre a introdução. A semana que vem nós vamos falar sobre desenvolvimento do sermão, né, as subdivisões e argumentações, e é isso. Muito obrigada pela sua atenção. Foi muito bom estar aqui com vocês. Tudo bem? Marcileide, que delícia! Veio tantas epifanias na minha cabeça, e coisas que eu já ouvi por aí, que realmente precisa, antes de tudo, se colocar nas mãos do Senhor. Sim. Porque estar perante um grupo de pessoas que sedentas da palavra de Deus e não alimentá-las é uma responsabilidade muito grande. Muito grande. Nós estamos nos preparando para estarmos elaborando aí uma semana de evangelismo do Ministério da Mulher. É por isso que você está aqui e foi chamada. Agora nós vamos receber a professora Thelma e vamos falar exatamente desse preparo espiritual, o preparo da igreja, a divisão dos seus grupos, para que você tenha grupos de oração, grupos de evangelismo, grupos de recepção, como cuidar dessa visita. Vou deixar ela falar agora, tá bom? Professora Thelma, seja bem-vinda. E Marcileide, não sai daí, que no final a gente tira as dúvidas. Boa noite, professora Boa Thelma. noite, Marcileide. Parabéns, viu, pela Obrigada, sua querida. explanação, pela clara explicação. Muito bom, gostei muito de te ouvir. Amém. Muito Boa obrigada. boa noite, professora Helenice. Muito obrigada pelo convite. Boa noite, meninas, mulheres missionárias, animadas para esse evangelismo de 2022. Isso é muito, muito bom. Que alegria estar com vocês. Eu agradeço pelo convite da professora Helenice, agradeço por este privilégio de estar aqui, pensando, preparando e motivando mulheres para este evangelismo. No ano passado, nós tivemos um excelente evangelismo, com a graça de Deus, e temos a certeza que neste ano de 2022, mais uma vez, o Senhor estará à nossa frente. Mas para que isso aconteça, nós precisamos fazer a nossa parte, precisamos fazer o possível. E o impossível Deus fará por nós. Então, o possível é exatamente isso: é se preparar, se capacitar, orar, aprender, planejar, estudar. Isso é a parte que nos cabe. Agora, as bênçãos, meninas, as bênçãos virão do Senhor. Mas para que as bênçãos venham, precisamos fazer exatamente o que nós estamos fazendo aqui nesse momento. Então, esse é um momento muito especial que antecede ao evangelismo, um momento extremamente importante para o nosso evangelismo. Então, a professora Marcileide, ela fez já, assim, um apanhado extremamente importante, né? Uma revisão do que fazer, do que não fazer, de como fazer um sermão, de momentos extremamente importantes. Então, seria muito bom, eu não sei, Helenice, se você vai disponibilizar por escrito todas essas dicas para elas, eu não sei
como que vocês estão fazendo, mas seria extremamente importante que vocês tivessem isso para vocês relembrarem, não é? Porque às vezes a gente ouve, a gente gosta, né, do que a gente ouve, mas às vezes a gente esquece alguma coisinha. Então, seria bem importante se vocês pudessem ter isso por escrito. Muito bem. Então, hoje, o que a professora Helenice pediu para que eu falasse para vocês é sobre o preparo, as ações que antecedem ao evangelismo. Então, essa é uma parte extremamente importante e eu estou feliz por essa aula, por esse momento estar acontecendo agora. Hoje é ainda, ou já, não sei, né? 21 de abril. Nós temos, assim, um bom tempo de antecedência para a gente se planejar, para a gente se preparar para que o evangelismo aconteça da melhor forma possível. Então, aqui, antes de falar sobre as ações, eu listei para vocês 11 equipes que vocês deverão trabalhar com afinidade neste evangelismo. E ao vocês estarem planejando os preparativos para o evangelismo, vocês vão estar trabalhando junto com essas pessoas, com esses líderes dos departamentos das igrejas. Então, eu vou falar para vocês quais são esses departamentos e esses ministérios que nós trabalhamos. Nós vamos trabalhar super unidas com a equipe de recepção, com a equipe com o responsável pelo coordenador, o irmão que é o coordenador dos interessados da igreja, o responsável pelas duplas missionárias, a secretária da igreja, claro que a equipe do Ministério da Mulher, né? Quem toma conta da sonoplastia da igreja, quem toma conta do audiovisual da igreja, para aquelas igrejas que têm transmissão, fazem a transmissão nas redes sociais, então, aquele que coordena as transmissões das redes sociais, você vai trabalhar com a equipe de música da tua igreja, com a equipe jovem e também com os desbravadores. Pode ser que tenha algum departamento aqui que eu não citei e que você trabalhe e que você esteja acostumado a trabalhar com eles. Ótimo. Você pode até falar e a gente pode acrescentar aqui na nossa lista, tá bom? Então, essas pessoas da sua igreja que tomam conta desses departamentos, que são responsáveis por estes departamentos da igreja, você já precisa falar para eles sobre a Semana do Evangelismo, eles já precisam saber que eles estarão trabalhando nesta semana para ninguém ser pego de surpresa. Vai ser muito desagradável se no dia 29, 27, 26 de maio você entrar em contato com a equipe de recepção, você entrar em contato com o pessoal da sonoplastia, do audiovisual da sua igreja. Vai ficar muito chato se isso acontecer. Então, o que você precisa fazer é, com antecedência, já conversar com todos. Por quê? Nós vamos fazer o nosso evangelismo durante as noites, e as pessoas têm os seus compromissos durante as noites, certo? Então, e todos eles têm uma equipe. Então, o líder de recepção tem uma equipe muito grande. Então, dentro da equipe, ele vai ver as possibilidades, né? Quem é que vai poder estar ali atuando durante as noites? A mesma coisa, a equipe de louvor, o pessoal do audiovisual, da sonoplastia, todos têm uma equipe de trabalho. E eles estarão trabalhando em relação às escalas que eles farão para esta semana. Então, vocês entendem a importância disso tudo? Desse planejamento, de vocês estar trabalhando com antecedência. A antecedência e o planejamento é algo fundamental na nossa vida enquanto líder do Ministério da Mulher, enquanto tudo aquilo que a gente faz. Eu vou pedir 1 minuto para vocês de licencinha, que eu preciso abrir a porta para minha cachorra entrar aqui no meu quarto, que ela está desesperada. Vocês estão ouvindo daí os gritos? Estão? Tá bom, é a minha cachorra. Ai, precisa socorrê-la. Isso mesmo, meninas. Nós precisamos nos preparar com antecedência, né? É por isso que estamos aqui já nos planejando esse vídeo, viu, professora Thelma? Tanto o vídeo quanto a palestra já vai sendo disponibilizado nos grupos, e muitas que não podem estar presentes aqui, por estarem fazendo curso de teologia, assistem depois. Helenice já colocou o sermão nos grupos, né, Lê?
Isso, abre o microfone da professora Thelma para a gente. Tá tudo lá e presta atenção, dia 28 é o Dia da Mulher Missionária. Então, eu vou alcançar meu mundo. Anime as mulheres da sua igreja para que elas possam estar envolvidas na missão. E se for começar no sábado à noite, já faz divulgação e já continua o trabalho que está sendo feito em pequenos grupos, duplas missionárias, convidando para estar sábado à noite. Outros começarão no domingo. Então, tire esse sábado à tarde para ter momentos de oração, de divulgação, para que no domingo à noite você tenha um público já envolvido nessa missão. Ok? Aí, abriram o microfone da Thelma. Tento novamente. Não era para ter fechado. Não sei o que aconteceu. Peraí. Thelma, o meu aconteceu isso, eu saí, voltei Pronto, rápido. já deu certo, voltou. Muito bem, meninas, então vamos lá. Nós já vimos quais são as equipes, né, que vocês estarão trabalhando, e agora então nós vamos ver as ações. Então eu separei aqui para a gente conversar essa noite 11 ações, tá bom? Para este começo, para este momento, vamos falar sobre 11 ações. Se vocês quiserem perguntar, falar alguma coisa, podem compartilhar, tá bom? A primeira ação para a gente começar o evangelismo. Não tem por outro caminho, não existe outra ação mais importante do que a oração. Quando você se coloca nas mãos de Deus para você fazer o evangelismo, a primeira coisa que você precisa fazer é cair de joelhos, orar e clamar pelo Senhor e pelas bênçãos. Quando nós estivermos 10 dias há 10 dias do evangelismo, nós vamos começar a disponibilizar para vocês os posts com motivos especiais para vocês estarem orando. Todos nós, a União Central Brasileira inteira, estará orando pelos mesmos motivos, 10 dias antes. Cada dia nós estaremos orando por um motivo. Mas isso é algo grandioso, algo maravilhoso. Mas antes desses motivos de oração, você precisa orar por você, você precisa orar pelo poder do Espírito Santo, você precisa orar pela unção do Espírito Santo. Se for possível, faça jejum antes, comece já jejuando uma vez por semana, para que Deus coloque o Espírito Santo sobre você, para que você possa fazer a diferença nessa semana, que não seja apenas cumprir um pedido que a associação, que a união, que a divisão está fazendo, não, mas que isso seja algo extremamente do seu coração, que você se doe para esse evangelismo, que você ore, que você clame pela presença do Espírito Santo. Então, não tem como irmos para um evangelismo do jeito que nós estamos, sem a nossa consagração. E que isso já comece a acontecer aí na vida de vocês, durante o seu devocional com Deus, já se entregue, já coloque-se nas mãos dele, peça para a sua equipe do Ministério da Mulher estar orando juntamente com você, por você, se você for ser a pregadora principalmente. Então, a primeira ação para o evangelismo é a oração. A segunda ação, a gente precisa entender a situação missionária da nossa igreja. Como está a questão missionária da sua igreja? O que está acontecendo de missão na sua igreja? Vocês têm duplas missionárias? As duplas missionárias estão dando estudos bíblicos, estão visitando? O coordenador de interessados, o que é que o coordenador de interessados está fazendo? Qual é o movimento de missão que está acontecendo na sua igreja? Então, esse é o momento já. Neste sábado, você já pode ter essa noção. Quantas pessoas estão recebendo estudos bíblicos? O que está acontecendo dentro da sua igreja em relação à missão? Por quê? Você já vai saber que, no mínimo, você vai ter 10 interessados assistindo a sua semana de oração, 20 interessados assistindo a sua semana de oração, mas, de repente, você vai se deparar com uma situação muito triste. Talvez não esteja acontecendo algo relevante na sua igreja em relação à missão. E aí você vai ficar extremamente triste e desanimado. E você vai falar, e aí, vou fazer esse evangelismo para quem?
Quem serão as pessoas que irão me ouvir? Os próprios membros da minha igreja? Não. Eles estarão ouvindo, mas nós vamos estar fazendo o quê? Uma ação missionária. É o evangelismo do Ministério da Mulher que estará acontecendo. Então, nós estaremos evangelizando pessoas. Se você, por um acaso, por uma tristeza, uma infelicidade, na sua igreja não estiver acontecendo nada relacionado à missão, nada relacionado a estudos bíblicos, o que é que eu oriento você a fazer? Você vai conversar com a secretária da sua igreja e você vai pegar os nomes das pessoas que já foram adventistas e que já frequentaram a sua igreja e que hoje não frequentam mais. Nós vamos poder fazer também neste evangelismo uma ação de resgate. Então, você vai ver as pessoas que frequentaram a sua igreja em 2021, 2020, você vai escolher o ano. E você, então, vai pegar esses nomes com a secretária da sua igreja e você, então, já vai começar a fazer algo especial por essas pessoas. E aí você vai encontrar meios para alcançar essas pessoas que já foram adventistas. O que que você pode fazer? Você pode telefonar, você pode mandar uma mensagem pelo WhatsApp, você pode fazer uma visita, pode levar flores, pode abrir o seu coração, dizer que você está com saudades, que você gostaria que ela viesse de volta para a igreja. Na minha igreja, na igreja que eu vou fazer o meu evangelismo, eu fiz um combinado com um pastor de cada família estar responsável por uma família que já foi adventista. Então, eu vou querer que cada família cuide de uma família que não é mais adventista, mas que já foi batizada dentro da igreja adventista. Olha que coisa linda se vocês fizerem isso também. Então, por exemplo, existem muitas pessoas que acham lindo fazer missão, mas não estão fazendo a missão. Se elas se comprometerem com uma família ex-adventista, olha que lindo que vai ser. Então, ela vai levar essa pessoa para a igreja. Se não levar, ela vai estar sentada ali ao lado. De repente, no sábado, vai levar para almoçar na casa delas. Olha, eu quero que vocês entendam uma coisa. Quando a gente se coloca nas mãos de Deus, o Senhor nos orienta, nos dá sabedoria e ideias maravilhosas vêm à nossa mente. Então, não fiquem frustradas nem decepcionadas se vocês estiverem achando que vocês não terão muitas pessoas para ouvirem sobre Jesus nessa semana. Vão atrás de quem já foi adventista, façam o projeto Resgate nessa semana e envolvam os irmãos da igreja. Uma coisa que vocês podem fazer, começar a fazer vídeos para motivarem as pessoas durante os sábados. Então, vocês já podem, de repente, você que é o líder do Ministério da Mulher, que é a líder do Ministério da Mulher, ou você pode pegar os jovens, pedir para os jovens amam fazer vídeos. Então, daí eles podem fazer vídeos motivacionais falando sobre isso. E aí, você sabia que está chegando exatamente daqui a alguns dias, você vai contar lá os dias, a semana do evangelismo realizada pelo Ministério da Mulher? Nós queremos fazer algo lindo, maravilhoso na nossa igreja e você precisa participar. Queremos que você escolha uma família que já foi adventista para você adotar essa família durante essa semana de evangelismo, para que você possa trazer essa pessoa, estar com essa pessoa na igreja, levar essa pessoa para sua casa e nós vamos fazer com que a nossa igreja fique repleta de pessoas interessadas em ouvir sobre Jesus. E daí, cada sábado, até chegar o sábado do evangelismo, esses jovens vão fazer vídeos motivacionais para a igreja, motivando a igreja a participarem deste evangelismo. Gente, vai ficar muito legal. Vocês vão envolver os jovens, os adolescentes, e a igreja vai começar a entender o que está acontecendo, o que vai acontecer agora em maio. E eu tenho certeza que nós vamos dar uma movimentada na nossa igreja. Não sei o que vocês acham disso, mas eu sei que vai ficar lindíssima essa ação. E nós vamos, então, ter o privilégio de ter as pessoas que já estão estudando a Bíblia, mais as pessoas que já foram adventistas conosco nessa igreja. Bom, ações para motivar os amigos interessados, né? Aquelas ações que nós já estamos acostumadas a fazer. O chá evangelístico,
uma palestra com um psicólogo, você pode convidar um sábado, 2, 3 sábados antes do evangelismo começar, os seus amigos interessados para participarem de uma palestra, para eles já irem se familiarizando com o ambiente da igreja. Você pode também, além de fazer palestras, você pode fazer um domingo de culinária, você pode fazer um domingo de artesanatos, alguma coisa que você vai chamar essa pessoa para a igreja. Então, algumas ações que antecedem ao evangelismo, são ações muito simples. Nós chamamos de ações acolhedoras, que é o chá evangelístico, que são palestras com psicólogos, com temas diferentes, temas de relacionamento entre casais, temas de relacionamento sobre educação de filhos, e aí vocês podem fazer parceria com os outros departamentos da igreja. Muito bem. Ações acolhedoras, então, para a gente receber os interessados. Fora essas que eu já falei, ações acolhedoras relacionadas com a equipe de recepção. Se tem uma equipe que você precisa trabalhar juntinho ali no evangelismo, é a equipe de recepção. Essa equipe vai ser muito importante para te ajudar, para você ter noção do que está acontecendo no seu evangelismo, porque se você é líder do Ministério da Mulher e, além disso, você for a pregadora, imagine só, né, a sua correria. Então, você precisa da equipe de recepção. O que a equipe de recepção vai fazer durante o evangelismo? A equipe vai receber os nossos amigos, a equipe vai despedir dos nossos amigos e a equipe vai fazer algo extremamente importante. Ela vai anotar os nomes. Nós precisamos ter noção do que está acontecendo na nossa igreja. Por exemplo, se chegar à noite, você pode dar um relatório para o seu pastor. Pastor, nessa noite nós tivemos 20 pessoas na nossa igreja. Pastor, nessa noite nós tivemos 15 pessoas visitando a nossa igreja. Isso vai dar o quê? Um senso de organização, um senso de comprometimento com aquilo que está acontecendo na igreja. Então, você vai precisar muito, mas muito, muito, muito da equipe de recepção. Outra coisa que nós vamos fazer para acolher os nossos amigos visitantes, algo que é muito simples e que a gente usa muito, é fazer antes do culto ou após o culto, você pode oferecer sopa para eles com torradinha, você pode oferecer um chá com bolachas, e isso faz muito bem. Então, Jesus, ele sempre supria as necessidades físicas das pessoas e as necessidades espirituais, não é? Existem muitas pessoas, eu sei da correria do pessoal que mora em São Paulo, então muitas pessoas vão chegar cansadas do trabalho na igreja, sem janta, vão direto para a igreja. Seria muito, muito importante que você pudesse falar para essas pessoas que você vai convidar que eles podem ir direto do trabalho, porque vai ter uma sopinha toda noite, vai ter um chazinho com bolacha todas as noites. E aí, que eu acabei de lembrar que está faltando uma equipe aqui, ó. A Asa. A Asa é ótima para ajudar a gente a fazer sopinha. Então, a minha equipe aqui, eu tinha feito uma lista de 12 pessoas, de 12 departamentos para participar, desculpa, de 11 departamentos para participarem do nosso evangelismo. Agora eu estou acrescentando o 12º departamento, que é a ASA. Você pode combinar com a irmã da ASA a possibilidade dela estar fazendo essa sopinha todas as noites, ou fazendo esse chazinho todas as noites. São ações simples, mas que são ações acolhedoras para os nossos visitantes. Vocês concordam comigo? Concordam? Então, tá bom. Eu concordo, amiga. Amém. Então, tá bom. Então, nós vimos as ações, né, que nós podemos fazer para alcançar os interessados. Agora, essas ações acolhedoras. E agora nós vamos ver ações em relação aos departamentos que eu coloquei aqui para vocês. Vou começar. Nós já falamos da equipe da recepção, certo? Que é a primeira, é o primeiro departamento. É o primeiro ministério que nós já falamos. Então, você e a equipe de recepção, assim, ó, juntinhos ali. Agora, quem mais vai te ajudar? O pessoal da sonoplastia. Eles não podem ser pegos de surpresa.
Sonoplastia é quem cuida do som da igreja, quem cuida dos microfones da igreja, é algo extremamente importante. Então, você precisa avisar com muita antecedência o pessoal da sonoplastia. Você precisa conversar com o pessoal do audiovisual. Quem é que vai projetar os hinos, os slides, todas as imagens que você deseja colocar ali dentro do seu culto. Então, primeiro o pessoal da sonoplastia, depois todo o pessoal do audiovisual. E para as igrejas maiores, eu não sei qual é o estilo da igreja de vocês, eu não conheço, não sei exatamente qual é a igreja que está me assistindo aqui, mas aquelas igrejas que transmitem. Então, você precisa conversar com aquela pessoa que faz a transmissão do seu culto, que cuida dos canais, né, de transmissão do YouTube, do Facebook. Então, isso precisa estar ali casadinho, inclusive, seria extremamente importante que você tivesse dentro dessas ações aqui para as transmissões, cada noite, pessoas na sua igreja especiais para estarem ali interagindo com o pessoal da internet. Pode ser a equipe de recepção, ou se a equipe de recepção for pequena, coloquem os jovens para trabalharem com vocês. Para as igrejas que transmitem, então, cada noite, 3, 2 jovens interagindo com as pessoas da internet, dando boa noite, acolhendo com palavras especiais, fortalecendo no momento do louvor. Olha que louvor lindo, cante aí da sua casa. E ele está ali digitando juntamente, compartilhando de tudo que está acontecendo juntamente com a pessoa que está assistindo, ok? Tudo certo por aqui? Eu disparo, né? Eu vou falando assim como se eu fosse, né, a única pessoa, né, a falar. Mas vocês podem me interromper. Tá tudo bem até agora? Ótimo. Bom, a outra equipe que é extremamente importante, a equipe de louvor. Então, nós sabemos o quanto louvor é importante no evangelismo. Então, você vai escolher ou vai deixar a equipe de louvor escolher, né? Pode ser assim, o louvor congregacional. A música que nós vamos estar cantando, a música oficial para o evangelismo deste ano é a música, o hino que se chama Restaura, que tem tudo a ver com o tema do nosso evangelismo. Vocês já sabem, né? Que o tema do evangelismo é Jesus, restaurador da vida. Então, nós vamos estar cantando como música oficial, você já pode escrever aí para o pessoal da sua igreja já ir baixando, já ir aprendendo a música Restaura. Então, a equipe de louvor vai poder cantar 1, 2, eu não sei quantos hinos antes, você vai também. A gente vai ficar ali meia hora cantando. Eu acho que 2 hinos e o terceiro restaura para dar início ao nosso culto. Muito bem. E também nós precisamos estar em parceria com a equipe de música, que ela vai cuidar do louvor e ela também vai escolher as pessoas que estarão fazendo as mensagens musicais da semana. Seria muito importante que em cada noite você tivesse 2 mensagens musicais. Uma mensagem antes do sermão e uma mensagem para finalizar o sermão. Quando você faz o apelo, você pode deixar com que o louvor, através de uma mensagem musical, toque também no coração das pessoas, certo? Então, você pode combinar com a pessoa que vai cantar na sua semana de evangelismo, para que ela cante uma música no início e uma música no final. Isso é muito importante, estar tudo alinhavadinho, tudo certinho, inclusive a música final, ela deve saber qual é o tema que você vai estar pregando naquela noite, para que possa casar a música juntamente com o tema. Muito bem. Uma equipe também que é muito importante você ter, caso isso vá acontecer na sua igreja, se você quiser que tenha, é a equipe que vai fazer o sorteio.
Geralmente, quando nós fazemos uma semana especial na igreja, a gente gosta de fazer sorteios. Então, se você for ter sorteios, que você já tem uma equipe para cuidar disso. Então, essa equipe vai providenciar os números, essa equipe vai providenciar a cestinha, ela vai lá na frente, ela vai entregar o sorteio, o brinde, né? Ela vai providenciar esse brinde para você, vai embrulhar, certo? Então, tudo isso com muita antecedência. Muito bem, uma equipe extremamente importante, extremamente fundamental em um evangelismo é a equipe de oração. Essa equipe de oração, ela vai estar atuando em 2 momentos dentro do evangelismo. Ela vai estar atuando para fazer a primeira oração. A última oração, geralmente, quem deve fazer é o pregador. Porque o pregador, ele já fez a mensagem, ele já fez o apelo, então ele termina com uma oração apelativa também, uma oração de bênção, né? Ele faz muitas coisas dentro de uma oração. Então, isso é para o pregador. Mas é importante que tenha uma equipe de oração, porque cada dia uma pessoa pode ser convidada para orar e também a equipe de oração vai ser responsável para ter 2, 3 pessoas, dependendo do tamanho da sua igreja, ali dentro da igreja em oração enquanto o evangelismo está acontecendo. Então, vai ter uma pessoa do lado direito da igreja, uma pessoa na parte central da igreja, uma pessoa no lado esquerdo da igreja. Pelo menos uma em cada fileira da igreja. Isso é extremamente importante, ter pessoas orando durante a noite. Então, isso tudo você precisa encontrar com antecedência. Muito bem, deixa eu ver aqui onde que eu estou. Agora nós chegamos em um momento extremamente importante. O momento de você escolher o pregador ou a pregadora da sua igreja para essa semana. Então, de repente, nesse momento, vocês já estão, né, com o pregador ou com a pregadora escolhidos para este momento. É muito importante que seja uma pregadora do primeiro ao último dia. Isso é o ideal. Entre o ideal, existe sempre o ideal e o real, né? Existe uma lacuna, muitas vezes, existe uma ponte, existe um abismo. Então, é mais importante você fazer a semana de evangelismo com 1, 2 ou 3 pregadores diferentes do que você não fazer, tá bom? Mas é muito bom e seria muito especial se você tivesse um pregador ou uma pregadora que começasse e fosse até o final. Isso cria afinidade, empatia, isso faz toda a diferença entre o pregador e as pessoas que estão assistindo. Isso é muito bom. Vai num crescente a semana, sabe? Começa assim ali no domingo, ninguém se conhece muito, ninguém tem afinidade com o pregador, mas na segunda, na terça, na quarta tá maravilhoso, na quinta já são amicíssimos, na sexta, amigos íntimos, e no sábado já estão chorando que não querem que termine a semana. E isso é muito, muito especial, tá? Agora, se você tiver essa dificuldade, não falar, eu não tenho uma pessoa para pregar a semana inteira, então não vou fazer o evangelismo do Ministério da Mulher. Não pense assim. Faça mesmo tendo 1, 2 ou 3, talvez, pregadores, ok? Então, é muito importante que você já escolha os pregadores com bastante antecedência. Muito bem, algo muito importante que vai fazer toda a diferença na sua semana de oração, na sua semana de evangelismo, e que isso tem a ver com a equipe de recepção, e você pode combinar com essa equipe, é se durante a semana as pessoas que estão indo à sua igreja como visitantes e também como ex-adventistas receberem após cada noite uma ligação. Olha, eu fiquei tão feliz que você veio à igreja ontem, eu fiquei tão, mas tão feliz. Eu estou ligando aqui para externalizar para você essa minha alegria, para dizer o quanto eu fiquei feliz. Eu estou aqui ligando, falando para você nessa noite, para dizer que amanhã vai ser uma alegria ter você de novo. Eu também quero saber se você está precisando de uma oração especial, o que a gente pode estar fazendo por você nesse momento. Gente, isso é acolher, isso é maravilhoso. Então, são algumas ações
que nós precisamos ter e fazer durante o nosso evangelismo. E aí, eu termino dizendo para vocês exatamente aquilo que eu já disse, né, no começo, que nós vamos ter, antes do evangelismo começar, os nossos 10 motivos de oração. 10 dias antes estaremos orando, estaremos entregando esse evangelismo nas mãos de Deus e pedindo e clamando pelo poder do Espírito Santo. Eu tenho lido muito sobre o Espírito Santo, e eu estou entendendo cada dia mais que nós oramos muito pelo poder, que nós oramos pouco pelo poder do Espírito Santo. Nós precisamos orar mais pelo poder do Espírito Santo. Olha, isso que vai acontecer em maio é assim, algo muito, mas muito especial para nós seres humanos, para este momento que nós estamos vivendo aqui neste mundo. E nós não podemos ir com a nossa força, nós não podemos ir com a nossa inteligência, nós não podemos ir com a nossa sabedoria, porque nós não temos nada de bom em nós. Nós temos que ir pela força e pelo poder de Deus, temos que ir pela força e pelo poder do Espírito Santo, porque sem ele nós não vamos alcançar os nossos objetivos. Eu tenho a certeza que se vocês se colocarem de joelhos no chão, se vocês clamarem pelo poder do Espírito Santo, se vocês jejuarem, se vocês se consagrarem, coisas incríveis acontecerão na igreja de vocês. E é isso, queridas, que eu preparei para este momento, para esta aula desta noite, para ir já oxigenando o cérebro aí, para vocês já escreverem tudo que vocês precisam fazer. Se eu esqueci de alguma coisa importante, Helenice, professora Marcileide e as nossas evangelistas que estão nos ouvindo, vocês podem contribuir para a gente aqui acrescentar na lista, tá bom? Professora Thelma, muito obrigada. Nós terminamos essa parte em oração, fechamos a gravação e depois abrimos para as dúvidas, tá bom? Pode orar, por favor. Ok, vamos orar então. Deus Pai Todo-Poderoso, graças te damos, Senhor, por estarmos diante da Tua presença, por estarmos nos capacitando para fazermos este evangelismo em maio de 2022. Que privilégio, Senhor, neste momento da história deste mundo, nós estarmos participando desta ação tão importante, deste momento tão especial, onde pessoas estarão ouvindo sobre o amor de Jesus, estarão ouvindo sobre o poder que existe em Jesus, sobre a restauração que pode haver na vida quando se entrega inteiramente a Jesus. Pai querido, Pai de amor, o meu pedido neste momento é que o Senhor abençoe cada pessoa que está participando desta aula, que o Senhor possa dar a bênção que cada uma necessita e que cada uma de nós, cada pessoa que for participar deste evangelismo, possa estar imbuído pelo Teu Santo Espírito e possa estar, Senhor, agindo de acordo com a Tua vontade e extremamente sendo abençoado pelo Teu poder. Sabemos que todos aqueles que o Senhor abençoa, abençoados serão. Essas são as bênçãos, Pai, esses são os pedidos que eu peço nesta noite por todos que estarão participando neste evangelismo. Esteja, Pai, à nossa frente e nos ajude, nos capacite e nos dê, Senhor, a presença poderosa do Teu Santo Espírito em nossa vida. Sabemos que não temos nada de bom em nós, mas através do Teu poder, Senhor, coisas grandiosas poderão acontecer através de nós. Querido Deus, que este evangelismo aqui na União Central Brasileira e em todo o Brasil que estará realizando, que o Senhor possa abençoar e que coisas maravilhosas aconteçam, Senhor, através das pessoas que estarão se colocando em Tuas mãos e através das bênçãos e da presença do Espírito Santo em nossa vida. Fique conosco, são bênçãos que eu te peço e te agradeço. Em nome de Jesus, amém.